Recote. Bom, então aí, então, estamos falando disso, que não tem uma verdade isso sobre como a crescer o incremento da população tem alguma correlação com essas mudanças climáticas, isso não é. Mas bem está marcada por os estilos de vida e a possibilidade de aceder a bem-estares diversos. O que quer dizer isso? Que, por exemplo, nós, se somos vocês podem comparar o que seus avós queriam para eles, para a sua vida. Eles queriam, por exemplo, não sei, falemos assim, vou falar dos meus avós. Eles queriam, por exemplo, comprar um, uma terra pequena, trabalhar aí, cultivar, ter culturas de milho, vender isso, tá? Seus filhos já queriam sair de aí, queriam ir para uma cidade, queriam conseguir mais dinheiro. Já seus filhos, que somos nós, por exemplo, já queríamos estudar, já queríamos sair do país, queríamos fazer coisas. Então, isso acontece como diferentes bem-estares, não? É como o que nós queremos para nós mesmos. Então, nesse caso, existe uma diferença no mundo, é uma coisa bem diferente o que quer uma criança do África, que quer uma criança da Suécia, é? O que quer uma criança dos Estados Unidos com uma criança do Chile. Então, isso é praticamente diferentes estilos de vida. E esses jeitos, vamos saber mais adiante, como estão causando problemas ou situações adversas no momento de falar das mudanças climáticas. Quer falar alguém? Escutei? Não. Então, praticamente, nós devemos falar que existem consumos diferentes, não? Que são muito mais altos, por exemplo, no caso do mundo desenvolvido daquele em desenvolvimento, não? Por exemplo, comparando o consumo de uma pessoa do Canadá frente a uma pessoa da Bolívia, por exemplo, podemos falar que, em média, o primeiro mundo consome 2 vezes mais graus, consome. O duplo do peixe, triplo de carne, 9 vezes papel e 11 vezes gasolina. Isso não quer dizer que uma família está comprando 3 vezes carnes, 2 vezes peixe, não. Isso é um valor per capita, não? Colocam os requerimentos mesmos do país e dividem pelo número de pessoas desse país. Então, claro, também uma realidade, porque os países com maior quantidade de pessoas são países em desenvolvimento. Por exemplo, o Brasil, o México, a Índia, a China, são países que no seu consumo é relativamente mais baixo do que outros países, como, por exemplo, que tem menor população e que realmente tem mais formas, mais dinheiro para consumir, por exemplo, na Suécia, na Noruega, na Dinamarca, na Canadá tem menos pessoas, mas seu consumo per capita é muito mais alto. Nesse caso, nós podemos meio tentar de entender isso dentro de uma pequena fórmula, uma pequena um método, não? Esse método é chamado método de IPAT. O IPAT fala sobre como entender o impacto ambiental, não? Como vocês conhecem a pegada ambiental, a pegada hidrológica. E como podemos, por exemplo, através do impacto, de entender o IPAT, que é o impacto ambiental, ele vem feito em função da população, em função da afluência e em função da tecnologia. Por exemplo, neste caso, esta é a fórmula, não? O IPAT é quando o impacto ambiental é igual à população pela influência pela tecnologia. Ele foi nos anos 70 por Ehrlich e Hondry, não? E o impacto ambiental está falando como na função da população como o crescimento populacional é um fator importante, mas não precisamente por o crescimento per se, sino por o crescimento, sino por as demandas, o crescimento das demandas. Um problema não é ter 100 pessoas, sino
o que querem comer essas 100 pessoas? Essas 100 pessoas querem comer todos os dias carne, ou 2 vezes por dia carne. Vocês, como se são gaúchos, vocês têm entendido que aqui o consumo de carne sempre foi mais bem alto. Mas em outros países, em outros setores do mundo, do mesmo Brasil, o consumo de carne não fora acontecer uma vez por semana. O preço, a distribuição. Eu lembro, por exemplo, que a minha avó, no povo dela, tinha carne, venda de carne no sábado pela manhã. Então, praticamente, você comprava carne e não tinha geladeiras. Então, consumia carne no domingo, domingo ou segunda. Mas acabou a carne. Depois disso, eles tinham outro tipo de alimentos, tinham galinhas, tinham peixes. Então, praticamente isso. Mas as demandas de peixe, de frango, vocês têm peixe e frango na sua casa, por exemplo. Mas o que acontece, vocês precisam ou aumentam a demanda de carne, pois precisam a demanda de zonas de pastoreio, alimento de soja para os animais, a distribuição que tem que ser feita rapidamente, cadeias de gelo, de gelamento, de congelação. Então, todo isso vai aumentando essa função de população, tá? Isso é entendível? Entendível aí? O problema não é o número, sino a demanda. Sim. Bom, o segundo fator é a afluência, né? E como essa geração, a geração de níveis de consumo, isso mesmo. Como praticamente nossas expectativas, estilos de vida material de consumo, por exemplo, o entretenimento, mobilidade, comunicação, bens e serviços, resultam muitas vezes inacessíveis para outro tipo de pessoas, mas para o norte, por exemplo, pode ser bem acessível. Também eles falam muito que para os anos 70 eles falavam que que também existe uma redução do desperdício por unidade de produção, onde, por exemplo, eles falavam que um país como o Canadá produz menos desperdício quando eles produzem a mesma coisa, por exemplo, comparando a China. Mas a verdade é que isso não é certo, não é verdade, não? O problema é que a produção deles, as origens, não sei, eles não estão, por exemplo, para fazer um chip, a Canadá vai até nossos países, fazem qualquer coisa, roubam, não? E levam o ouro para fazer os chips, eles produzem chips. O problema dos impactos ambientais da mineria do ouro ficam para nós. Então, somos nós os que estamos levando todo esse problema, não? Eles não têm esse problema. Então, eles dizem, nós estamos tão avançados tecnologicamente que não produzimos o mesmo desperdício, né? E também, o que acontece? Os chips que eles já não usam vão diretamente para a África. Então, eles não têm esse problema, não? Mas isso é realmente mentira. Mas os anos 70, não? Ele tinha visto outro tipo de coisas. Então, a afluência é praticamente tudo o que nós queremos para a nossa vida, né? Suas afluências como geração que está no ano 2000 foram bem diferentes até que aquelas que foram no anos 20 ou o século 1700, século 18. Então, todas as afluências vão gerando esse tipo de impactos. E a terceiro, a tecnologia. Por exemplo, é bem diferente quando a nossa energia vem do carvão, os impactos ambientais podem ser muito fortes. Aqueles que foram também do sol, a geração da energia através do sol, que elas também são produzidas através de baterias que são das minas da África, não? Vocês conhecem o ouro azul, que é o... Oh, esqueci, pode ser o nome, vou procurar o nome aqui. É ouro azul. A ver. A produção de... Não deixa o zoom ver aqui. Oi. Coltán. Vocês conhecem o coltán? O coltán é um mineral que é usado, que é explotado na África, que tem as maiores quantidades de minas com coltán,
que ela é necessário para as baterias dos celulares, dos portáteis, tudo aquilo que seja bateria recargável é feita com coltan. Isso é um mineral que vem diretamente da África, não está na França, né? Você está aí enxergando o Power? O PowerPoint? Os slides? Não? Boa, outra. Agora não. Então, também as tecnologias, não? Nenhuma, a verdade, nenhuma tecnologia é limpa. Né? As tecnologias não são limpas, nenhuma tecnologia, nenhuma forma de produção de energia é limpa, nenhuma. Todas vêm diretamente. Os painéis solares são feitos com coltan, tá? O que acontece? Nós, a Canadá importa o coltan, mentiras. Eles compram as baterias feitas em China, que China foi aquele que importou o coltan, tá? Então, todos os problemas ambientais ou todos os impactos ambientais ficaram no caminho, não? Desde a produção. E os problemas sociais também. Todas as roupas que nós, por exemplo, compramos no Riachuelo, no Renner, ou que são, assim bem, que são modas rápidas, não? São praticamente feitas em Bangladesh e na Índia, que são países que têm pagamentos por pessoa de 12 horas laborais de $1. $1,50. Que muitas vezes vocês podem ver muitos casos onde foram edifícios sem ventilação, sem ar-condicionado, sem fábricas bem grandes que resultaram muitas mulheres mortas a causa de fogos que prenderam nos prédios. E são famílias que praticamente dependiam, 5 ou 6 crianças dependiam desse dólar. Já esse dólar não vai ingressar mais nessa casa. A Zara, a roupa Zara não vai ter nenhum problema, nós seguimos tendo um bom preço, não? Porque isso é importante. Estas modas rápidas, o H&M, o mesmo Riachuelo, o Renner, todas essas modas que nós agora compramos, que agora eu fui comprar uma camiseta de um alien, de um extraterrestre, o preço foi R$ 39. Então foi bem barato, um preço, um ótimo preço. Quando elas podem ser muito mais caras. Então, assim, e também são roupas que vocês jogam no lixo depois de 3 meses. Não? Então, nesse caso, é importante, não? Entender que essa mesma tecnologia não é a mesma. Vamos olhar, por exemplo, este tipo de mapas. Está gravando? Acho que sim. Sim. É o consumo mundial de energia por habitante, ou seja, per capita no 2010, não? Que são quilogramos equivalentes de petróleo. Os países que têm maior consumo de energia por habitante per capita para 2010 foram a Austrália, os países árabes, os países do norte, por exemplo, o mesmo Países Baixos, ou Bélgica, Holanda, que fica aqui. Vocês são geógrafos, não preciso mostrar bem, mas, por exemplo, não aqui. Ou, por exemplo, na Islândia. Nem todos, professor. Não são todos geógrafos? Não, você não é veridiana, não? Bom, então, por exemplo, aqui na mesma Islândia, vocês não sei se têm escutado a Islândia. Islândia, o que produz Islândia? O que estão produzindo eles? São pescarias. O consumo deles de petróleo é diretamente para vir até aqui, pegar mariscos, peixes, e levar para lá, de aí distribuir aqui e vender de volta cá, não? Isso acontece. Tal como vai ter um pequeno país que não tem, são 3 pessoas que moram lá, como vai ter um consumo tão alto? E aqui mesmo, assim, os países vêm também grandes, como Estados Unidos, a mesma Sudáfrica, são países aqui emergentes, não? O Brasil, que é emergente, a Índia, a China, são países emergentes, têm comportamentos diferentes. Os países andinos têm também um consumo mais bem baixo, não? Mas tudo isso está ligado não precisamente a que tenhamos mais carros, a que tenhamos mais acesso à mobilização, sino às formas
as formas de produção econômica que tem nesses países, tá? Então, isso é a realidade. Os países, este tipo de países, são aqueles que estão contaminando muito mais. Vamos a ver, por exemplo, a matriz energética mundial. O que é uma matriz energética? A matriz energética é colocar toda a quantidade de energias que nós usamos em um 100%, colocar. E quanto é a porcentagem por cada uma delas? Tem, por exemplo, uma matriz energética por país, mas vamos a ver, a comparar como mudou a matriz energética mundial do 73 a 2014, tá? Quais foram, isso depende muito dos tipos de energia que estiveram oferecidas, não? Que estiveram disponíveis. Por exemplo, a mais alta foi o petróleo. Lembrem que isto é por percentagem, não é quantidade, não? Porque imagina, aqui usamos a metade do que usamos aqui em 2014. Isso é bem importante. Isso é somente a metade. Então, usamos petróleo praticamente a maior quantidade. Aqui também usamos, mas vem diretamente o carbono e o gás natural. Aqui aumentou o porcentagem de natural porque foram um recurso disponível. Aumentou o uso de energia nuclear, aumentou o uso de hídrica, que praticamente os nossos países dependem deste tipo de energia, a hídrica. E biocombustíveis e desechos, que são praticamente alcooles, que não são somente usados no transporte, não? São usados também na indústria. E outro tipo de alternativas que aumentaram em 1,4%. Então, nós estamos mudando praticamente a aumentar os tipos de explotações de gás natural, precisamos mais petróleo e mais carbono. Nós pensamos que não usamos carbono, mas para gerar, por exemplo, energia nas centrais térmicas ou termais, eles precisam de queimar carvão para criar o vapor de água, não? Que vai depois a movimentar os... Como é o nome disto? As aspas? Ah, não. Como não? Ventiladores? Alguém falou? Leonardo? Turbinas? Turbinas, isso. Para movimentar as turbinas, tá? E nessa movimentação é a geração de energia. Então, nós precisamos cada vez mais energia. Isso não vai mudar. Isto para 2014 for o dobro. Imagine quanto vai ser para 2030. Vai ser o dobro do dobro. O triple do dobro. Então, praticamente, isso é bem importante entender. Até onde nós vamos, até precisar maior quantidade de energia. Agora, quando vocês tinham ar acondicionado nas suas casas, por exemplo, nas casas de seus avós, quando tiveram? Ou quando tiveram o horno micro-ondas? Não tinha, professor. Meus avós, não. Isso. Eles usavam, por exemplo, a lenha para aquecer. E se fazia muito calor, pues a beber água, tá? Mas agora nós temos mais comodidade, mais afluência. Nossa afluência é bem importante. Queremos usar ar condicionados, tá? E todo o mundo vai diretamente a isso. Por exemplo, no caso da Argentina, foi bem importante uma política social, a política social durante o período Kirchner. Eles permitiram a compra, permitiram não, acessibilizaram a compra de eletrônicos para as famílias argentinas, onde vocês, sem pagar nenhum tipo como é o nome? No momento de parcelar, vocês não têm que pagar Juros. Isso, juros. Sem pagar juros a 12 meses, 24 meses, vocês podiam conseguir um televisor, vocês podiam comprar ar condicionados. As compras de ar condicionados agora, nesse momento, foram mais ou menos 5 ou 6 anos, multiplicou, sim. Incrível, foi exponencialmente. É uma política social, porque precisamente todos temos direito a estar cômodos nas nossas casas, tá? Mas isso que aconteceu, as necessidades ou requerimentos de energia de Argentina, nossa, foram 4, 5 vezes mais do que no ano 2000, tá? Somente em 10 anos. O que acontece? Não tinham as ferramentas, os jeitos de gerar esse tipo de energia, então colapsou.
teníamos, por ejemplo, en Buenos Aires, 20 días sin energía, muchos barrios, tenían 40, 45 graus, uma cidade bem quente, vocês não tinham energia, não tinham jeito. Então, praticamente, a vida ficou muito pior para muitas famílias, né? Mesmo assim, por exemplo, num caso, nós estávamos morando aí com a minha esposa, com a minha mulher, ficamos 3, 4 dias sem energia. Isso estragou os alimentos, ela usava um tipo de medicina antialérgica, perdeu a medicina antialérgica, passou muitas coisas, tá? Então, mesmo assim, a água, porque a água em muitos prédios da Argentina, ela é através de algo que faz subir a água, não? Para pegar pressão. Então, não tínhamos água. Como? Caldeira? Pode ser, não sei se é caldeira, é uma coisa que puxa a água para subir. Caldeira, pode ser? Pode ser bombeado, né, também. Isso. Uma bomba? Uma Sim. bomba. Então, usam bombas, os mesmos bairros para subir a água, para logo ter pressão. Então, ficamos sem energia, sem água, e a cidade uma bagunça, porque não tinha semáforos. Então, praticamente tudo isso, vocês vão criando novas necessidades para as pessoas, né? E dessa forma, essas que é uma política social interessante, mas ela criou novos problemas, não? Isso mesmo, por exemplo, aconteceu com a lei ou a política de um filho na China, não? Criaram um sistema onde não tem mais de um ou dois filhos, e possivelmente o que aconteceu é que não tinham como sustentar as pensões, as jubilações das pessoas mais velhas. Então, qualquer coisa, isso, os sistemas funcionam assim, são níveis hierárquicos que vocês mudam uma coisa aqui, tudo pouco a pouco vai mudando. Depois vocês falam, não sabíamos o que aconteceu aqui. Essas formas, essas necessidades, essas demandas da mesma população, por exemplo, vamos a ver aqui a produção de alimentos, a produção de alimentos por dólar, por milhões de dólares para o ano 2006. Temos, por exemplo, quienes produzem mais quantidade de comida? A China, a Índia, Brasil e os Estados Unidos, tá? Quienes produzem menos comida? Os países da África, alguns países da Europa, da Europa do Leste, mais ou menos, se a América está mais ou menos bem, mas a África é a situação de menor produção de alimento, não? E o que acontece, por exemplo, abaixo vamos a ver quais são o consumo de exportações e importações de calorias, por exemplo. Vamos a ver como o consumo, o melhor, o balance, o equilíbrio é favorável quando é verde. Aqui, por exemplo, isto é favorável. Quer dizer que ele exporta ou produz uma quantidade maior do que ela consome, tá? E aqui, por exemplo, os países que estão em amarelo e laranja são países mais dependentes das importações de alimentos. Quais são esses países que mais precisam, que mais que não produzem uma quantidade suficiente de alimentos para eles mesmos? Os países andinos, a Venezuela, por exemplo, que é o pior, México, que tem as maiores taxas de crescimento populacional, o norte de África, praticamente toda a África, a Arábia Saudita, toda a Ásia, olha aqui, por exemplo, o Japão, o Sudeste Asiático, gran parte aqui da Europa, mas aqueles que estão um pouquinho melhor são os países aqui, alguns países mais ou menos do centro da Europa Central, do norte, Austrália, aqui creio que é Cazaquistão, não sei os nomes em português, aqui acho que é Vietnã, Estados Unidos e Canadá. Mas a produção de eles, quais, por exemplo, destes são cereais ou soja. Por exemplo, no Brasil, qual é a produção? O Brasil não está produzindo frutas, não estão produzindo milho para comer, aqui para nós comer polenta, não. A produção de eles
por exemplo, a maior quantidade de soja, de milho para fazer álcool, os cereais para a produção pecuária, para eles fazer alimentos pecuários. Então, estamos produzindo uma quantidade importante de alimentos, mas esses alimentos não vão diretamente às nossas barrigas, não? Nossos estômagos. Tem que passar primeiro por um animal, por outro tipo de transformações industriais. E aqui, por exemplo, neste gráfico, vamos a ver, em comparação, ano tras ano, cada 5 anos, por exemplo, a produção agrícola do mundo e de algumas regiões. Por exemplo, aqui temos o crescimento da população acá, em esta que está assim marcadinha. O crescimento da produção agrícola mundial é muito mais alta que o crescimento populacional. Quer dizer que não tem jeito, nestes números, de ter uma fome. Mas o que acontece, por exemplo, outras regiões como a Ásia aumentou drasticamente. Quais reduziram? África, mantém o mesmo Oceania, América Latina um pouquinho, e Europa desceu um pouquinho, e América do Norte muito variável, Norte-América muito variável, tá? Então, também se nós vamos diretamente no momento de entender o que acontece nas realidades desses países, aqui tem fome no Brasil, tem crianças que não têm acesso aos alimentos, tá? Mas tem pessoas que vão a comprar, a ter outro tipo de compras, a comprar, não sei, joias, a comprar perfumes, tá? Então, isso é praticamente heterogeneidades que vão se extremizando, se vão cada vez mais agravando no mundo. E temos realidades que praticamente no momento de ver os dados não tem sentido nenhum, né? Mas então, por isso é bem importante entender a afluência, as nossas preferências, sempre as nossas formas de entender o que nós queremos para nós. Por exemplo, a vida que eu tive de criança, quando nós falamos, por exemplo, meu filho ele tem 4 anos. Meu filho tem carne todos os dias, tem carne no almoço, no jantar, tem todo tipo de alimentos, tem leite, tem qualquer coisa. Para nós, por exemplo, de criança, a leite é uma coisa assim bem escassa também. Por exemplo, nós tomávamos meia leite, meia água, porque nossa mãe, como não tinha muito dinheiro, fôramos 3 filhos, precisavam de economizar a leite, tá? Isso não mudou em muitas partes, não, muitas famílias não têm formas de evoluir, de melhorar, tá? Então, as necessidades vêm sendo as mesmas, ou incluso mais fortes, porque agora as crianças veem, através da televisão, veem que praticamente você deveria ter todo tipo de alimentos, cereais, coisas que é dinheiro, tá? E que se eles não conseguem comprar, então as crianças ficam muito tristes, não? Então, por exemplo, meu filho, ele não quer comer carne, mas eu falei, ai, mas meu Deus, eu desejaria ter esse tipo de comidas na minha infância, mas não tivemos. Então, sempre devemos entender o que acontece nas mudanças globais, são praticamente pressões que nós criamos, tá? Através de nossas demandas, de nossas necessidades. Por exemplo, se de um momento a outro todos voltamos vegetarianos. Não é que vamos a falar, o ecossistema é muito bom, a ideia romântica, todos os animais livres. Não. O acrescimento de produção de brócolis, de milho, de couve-flor, de todo tipo, vai gerar fortes pressões, tá? Para alimentar pessoas que são majoritariamente vegetarianas. A produção não vai parar. Nossas demandas vão ser cada vez muito mais fortes e vai ser bem difícil alimentar pessoas que vão ficar vegetarianas. Tá? O problema não é precisamente o que nós prefiramos, não? É praticamente que todo isto é como uma força superior a nós que vai puxar cada vez mais. E por isso que atualmente, ou desde os anos 30,
o dinheiro que está no mundo, na economia, é um dinheiro inexistente, não? Não é mais ouro, não é mais prata. Né? O padrão ouro, o padrão prata acabou nos anos 20, 30. É somente uma questão de confiança no país. Isso é o valor de nossa moeda. Praticamente é nada. Isso foi feito para criar maior quantidade de riqueza. Né? No antigo padrão ouro, no antigo padrão prata, eles tinham um máximo. Eles não podiam ser mais ricos do que eles tinham nas bodegas ou tinham salvado de ouro. Não. É um limite que eles tinham. Mas agora eles são potencialmente mais ricos cada vez e podem ser pessoas muito mais ricas. E mesmo assim, todos podemos ser muito mais ricos do que realmente nós valemos. O nosso trabalho vale, por isso que era possível que um influencer da nada crie dinheiro, tá? E que um youtuber crie dinheiro, através criando conteúdo. E cada vez a produção de dinheiro vai ser muito mais criativa e vai ser cada vez mais falaz, mais falsa, não? Não vai ter não tem uma realidade. Então, dessa forma, nós podemos falar que o mais importante, tem esse grau, esse nível mais importante é a população humana, desses drivers humanos, por suposto. O tamanho é o uso dos recursos, não? Isto vem diretamente aqui do IPAT, aqui resulta o IPAT, do uso dos recursos, não? Quais são as nossas empresas humanas mais importantes? Agricultura, indústria, recreação e comércio internacional. Tá? Vocês veem filmes dos anos, não sei se em Brasil, falamos em América Latina, quando ou as novelas que a moça da casa, não, a filha da casa, ela ia para a Europa, para Paris, uma coisa assim que todo mundo tinha que saber. Porque ela foi lá. E foi a viagem da vida dela, né? Mas agora todos vamos à França, todos vamos à Alemanha, venimos, tá? As possibilidades de viajar são muito mais fáceis porque o preço vai ser cada vez melhor, não? Então, dessa forma, também ainda nossas preferências ou nossas experiências de vida vão mudando, nossas necessidades também vão mudando, não? ¿Cuáles son, por ejemplo, nestos núcleos? Porque esto falamos más o menos como de dimensões próprias. Vamos a falar a dimensão da transformação da Terra, a dimensão da biogeoquímica global, adições e perdas bióticas, mudança climática e biodiversidade. São dimensões que estão diretamente entrelaçadas, retroalimentadas uma atrás de outra, não? Por exemplo, aqui falamos da transformação da terra, vamos a tentar limpar a terra, criar implantar novos árvores, cultivar novos árvores, pasturas, a mesma intensificação. Aqui mesmo a nossa produção de biogeoquímicos, como nós estamos aqui exemplificando com nosso estudo, as mudanças bióticas, as mudanças mesmas que têm os fatores que estão induzindo, ou seja, uma mudança climática, e a perda biológica. E como praticamente tudo faz parte de mesmo, ou vem diretamente desses fatores, tá? Esses fatores todos estão criando isso. A mesma recreação, vocês já não estão, antes, vocês não se tiveram a oportunidade, vocês iam até a casa de seus avós, ficavam aí 1 ou 2 meses, desfrutavam do rio, da praia, já está. Agora nós podemos pegar a Punta Cana, podemos ir aos Estados Unidos, a passar férias no México. Isso também tem um custo de transporte, uma pegada ambiental, uma pegada de dióxido de carbono. Então, assim, nós podemos falar que existem mais ou menos 2 tipos de drivers. Um deles é o driver direto e o driver indireto, tá? O fator direto e o fator indireto. Esses 2 tipos de fatores são as transformações humanas sobre a Terra. Por exemplo, no momento de falar como nós fragmentamos ou transformamos o ciclo da Terra, o driver direto, o mais próximo, é, por exemplo, a limpeza da floresta, para levar agricultura, não? As mesmas práticas de agricultura, que tem fertilização, irrigação, controle de pestes,
También a veces abandonamos as terras. Ese es un driver directo. Nós vamos a producir alimento, pegamos a floresta amazônica, tiramos fora, e aí vamos a colocar soja. Mas o que vem detrás disso, o porquê nós precisamos fazer isso, é porque tem um driver secundário, um driver, como falaria, underline seria como, bom, indireto, tá? Intermediário? Não, intermediário entre dois, é que vem de baixo, é como um driver, vou procurar agora no corte, vou procurar no tradutor. Mas esse tipo de drivers são aqueles que são praticamente causativos. O que está causando a limpeza da floresta amazônica? A demanda de alimentos. Mas essa demanda de alimentos não é porque nós vamos a querer comer mais soja. Alguns de vocês comem soja? Não, vocês comem carne. Tá? Então, essa demanda por carne vem diretamente, está relacionada indiretamente com esse tipo de desflorestamento na Amazônia. Mesmo assim, tudo o que nós precisamos, por exemplo, com a atmosfera, tá? O que está passando, as queimas de combustível fóssil, mudanças também na terra, queima de biomassa e criações de tecnologias industriais, vêm diretamente, estão relacionadas com as demandas de mobilidade, consumo de produtos e alimentos. Levar, por exemplo, a carne desde aqui o Brasil para a Espanha, para a Itália, tem um custo. E eles querem comer mais carne, cada vez melhor carne. Mesmo assim, a produção de mudanças que tem na água, por exemplo, nós que fazemos com a água? Armazenamos a água para colocar uma turbina. Para quê? Para gerar energia, porque precisamos de energia para a produção industrial, precisamos de energia para nossas vidas, para nossos ar-condicionados, para assistir um Netflix, tudo isso precisamos, tá? Então, o que está causando isso? Aumento de represas, de represas hidrológicas, represas hidráulicas. E todo aquilo, por exemplo, estes compartimentos, não? Que estamos acá falando, não? Cada um está sofrendo mudanças diretas e indiretas, tá? Estas mudanças diretas são praticamente o resultado de estas necessidades que nós temos. Os vegetarianos vão a ver menos televisão? Não. ¿Os vegetarianos van a se transportar cada vez menos? No. Porque os vegetarianos están trabajando online há muitos anos atrás. Os hipsters trabalham todo o tempo desde suas sapos, desde seus portáteis sapos. E isso é a produção. Necessitam cada vez mais energia para fazer isso. Vamos a parar e voltamos outra vez a nos conectar.